Olá pessoal, nós temos aqui uma polia nova, né? E o assunto hoje é como recuperar uma polia que já foi trabalhada há um bom tempo, né? E ela acabou por danificar aqui os canais, né? Essa obviamente não, né? É nova, tá bom? Mas um exemplo seria que, vamos supor que a correia já estivesse gasto aqui a lateral, né? Já que a correia, a pressão dela é dada aqui nas laterais, no grau aqui, né? E ela também não pode pegar ao fundo, né? Por que ela não pode pegar ao fundo? Porque aí a pressão de tensão já não é mais oferecida aqui para força, tá? E aí é por isso que a correia começa, logo que você dá a partida no motor, ele começa a cantar, né? Aquele barulho de borracha esfregando, né? Então ele começa a gerar folga aqui, ó, né, nas duas laterais, e começa também a pegar ao fundo, né? E já não tem mais tensão aqui da correia, né? Que a correia é uma borracha, né? Então, tirando essa tensão daqui, já começa a patinar, né? Vamos falar assim, tá? Não tem muita aderência, né? Então vamos supor, né, que a nossa polia aqui já trabalhou bastante, né? E ela será removida também por outros motivos, né? Já que gastou aqui, ela sofreu alterações no eixo aqui também, deu folga na chaveta, né? Já começou a ter uns probleminhas aqui, né? Diferente, né? Ou mesmo que não seja isso, tá, pessoal? Vamos supor que, para esse exemplo aqui, né? Vamos supor que fosse só problemas de canais, né? O que eu faria, né? Vou jogar fora? Vou fazer uma nova? Não, não vou jogar fora e também não vou fazer uma nova, né? O que nós podemos fazer? Para consertar este probleminha aqui dos canais, né, que está arredondado aqui, o que nós devemos fazer? Nós vamos prender no torno aqui na placa, né? Vamos centrar muito bem a face, tá? Tentar centrar, né? Procurar centrar por aqui, ó, o melhor possível, tanto esta como esta daqui, né, no torno. Zerar isso aqui tudo, né? Nós vamos zerar, né? Porque a gente precisa de um centro zerado por causa do eixo do motor, né? E aí, o que é que nós vamos fazer? A gente vai tornear em cima, né? Vai diminuir um pouco esse diâmetro? Vai, tá bom? Mas nós temos o recurso do esticador, né? Que fica lá onde estava o motor, ou onde ele está, né? Então lá na mesa lá tem o esticador, né? A gente pode dar uma esticadinha lá, já que se for aqui 1 milímetro, 2 milímetros, pessoal, eu acredito que não vai dar diferença. Eu já fiz isso, tá bom? Não causa diferença nenhuma, não é imperceptível, tá bom? E dá para se recuperar sim, né? Então, sendo muito bem centrado aqui, faz o passinho aqui, volta-se, procura saber que tipo de correia que ela estava usando aqui, né? E procurar saber se a correia também não está com problema, né? Se ela já está muito trincada, se ela já não está oferecendo mais uma tenacidade boa. Pega a correia, dá uma olhada por dentro dela, faz umas dobras assim, ó, dá uma dobrada nela, vê se você vai encontrar fissuras, né? Pequenas trincas, tá? Na borracha. Essas trincas já é sintoma, é um indício de que ela está ressecada, ela não vai oferecer aqui uma boa aderência, né? Não vai estar muito bem legal aqui, aderindo aqui para poder girar o volante, ou sei lá o que seja, né? De repente pode ser até uma polia de compressor, né? Que gera aquela outra polia maior, né? Que roda a bomba, né? Então não importa, tá? Verifica se essa correia, né? Se ela está apta a trabalhar aqui, né? Porque compensa trocar, viu, pessoal? Colocar uma polia nova e colocar uma correia que já está com a sua vida útil já foi inspirada, né? Então não compensa colocar para rodar, né? Porque ou ela vai se arrebentar, porque ela não vai aguentar a tensão novamente. A hora que você colocar a tensão aqui no esticador, ela pode romper, né? Ela pode quebrar, tá? E se a máquina não tiver proteção, pode dar uma chicoteada e pegar alguém, tá? Então essa não é a intenção, não é a ideia. Então procura-se trocar mesmo tudo, né? Já que está fazendo a manutenção, então é trocado todas as correias, tá bom? Para não houver nenhum tipo de acidente ou problemas futuros aí a curto prazo, tá? Não é mais a longo prazo porque a correia já inspirou, tá? Outras situações também, né? Essa foi uma delas, né? Que nós podemos recuperar aqui se o furo foi retirado, essa polia, se ela foi retirada do eixo com a sua determinada pressão aqui, né? Não tem folga aqui nenhuma, né? Ela foi tirada na pressão, simplesmente para fazer a reforma dos canais, beleza, né? Ótimo. Aí reforma-se os canaizinhos, pode pôr para rodar normalmente, não vai dar interferência, tá? Eu acredito que nem também na parte de tração, né? Ou de arrasto do motor, né? Porque quando você aumenta o diâmetro, você está aumentando também a tensão do motor, né? E quando você diminui o diâmetro aqui, você diminui a tensão do motor. Por quê? A polia ela vai girar com mais tranquilidade, né? Se você aumenta, imagina você colocar um volante, né, que ele tenha, um exemplo, tá? Um volante aqui que ele tenha 2 metros de diâmetro e você coloca uma polia aqui embaixo, digamos aí, diâmetro 300 milímetros, né? A tensão que ele vai gerar aqui para rodar esse volante é muito maior do que você colocar aí uma polia de diâmetro 150 milímetros, né? Então ele roda com mais tranquilidade, com mais
normalidade, né? Ok? Você tira a tensão também. Mas aqui, como nós estamos falando de poucos milímetros, né, pessoal? Não vai dar nenhuma alteração, não, tá? Até na hora de esticar lá, né, a correia, vai ser normal, não vai afetar em nada, não, tá? É tranquilo. E aqui também, para consertar aqui, provavelmente vai descer o que aqui? Mais uns 2 milímetros, ou que seja até 3, tá? Já que a correia vai ficar alinhada aqui em cima certinho, né? Não vai ter problema nenhum, ela vai voltar a alinhar novamente aqui e vai ficar com a folga embaixo, porque ela não pode encostar no fundo, né? Então meça-se novamente a correia nova, né? E joga aqui a abertura, quando estiver fabricando novamente aqui o canal, nós costumávamos pegar a correia e vai colocando a correia aqui, ó, até ela ficar alinhadinha aqui, tá? Com alguns décimos aqui, eu gostava de deixar alguns décimos só aqui pra cima, talvez 4 décimos só, tá? E já ficava bonitinho e legal, tá bom? Não vai alterar em nada não você fazer essa reforma, né? A não ser que esteja muito danificado, né? Já tá realmente sem muito recurso aqui, né? Mas ainda assim compensa analisar, né? Ver se vale a pena dar um passe aqui novamente e voltar a reforma aqui, tá? O quanto você vai estar tirando aqui, né? Acredito eu que baixar um diâmetro aqui, vamos supor, esse daqui está com 150 de diâmetro, você estaria baixando aí talvez para fazer uma reforma, se estivesse muito estragado, talvez aí uns 4 a 5 milímetros, tá? No diâmetro. E eu acredito, mesmo assim, ainda daria para usar muito bem, tá? Com uma reforma das correias aqui, tá bom? Ok? Então essa seria a primeira etapa, né? Se tivesse danificado aqui a parte das correias, dá para resolver assim, né? Não se joga fora, ainda há recurso, tá? Mas não se deve fazer isso muitas vezes não, tá? Diminuir demais aqui o diâmetro, por quê? Quando você reduz demais o diâmetro aqui, o motor ela vai girar mais rápido, tá? Mas o volante lá em cima vai girar menos, tá? É isso aí, tá bom? Quanto mais você diminui aqui, menos você roda o volante lá em cima, tá? Então eu tô falando de prensa também excêntrica, tá, pessoal? Então você vai estar rodando menos lá o volante. Mas aqui no caso de alguns milímetros só aqui, é imperceptível. Mas se você abaixar demais o diâmetro aqui, tá bom? Talvez fazer uma restauração umas 3, 4 vezes aqui, aí você vai perceber que o volante, realmente, a rotação caiu bastante, ok? Vamos para outra circunstância aqui, né, que poderia estar ocorrendo. Seria de uma alteração no diâmetro, né? E também na ranhura aqui da chaveta, né? Vamos supor que danificou aqui o diâmetro e a chaveta também foi danificada, né? Aqui já é uma questão de troca, né, desse miolo aqui, tá? Dá pra gente remover esse miolo e restaurar ele, tá bom, pessoal? Nós vamos agora fazer umas análises aqui, né? Como que pode ser feito, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui é aquele momento de nós estarmos com essa peça aqui no torno, né? A castanha já vai pegar por aqui, né? Vai prender aqui nesse diâmetro aqui, tá? A gente vai conseguir centrar aqui a face dela e aqui em cima também, tá? Já que aqui não vai dar, porque ela vai estar na castanha, né? Mas aqui daria pra gente passar um relógio aqui, né? Ou, se não conseguir aqui em cima, estaríamos conseguindo centrar a face e o pescoço dele aqui, ó, tá bom? Vamos lá. Então, na usinagem, nós estaríamos pegando um papel e uma caneta, né? Anotando o diâmetro e o comprimento, né? Desse pescoço, né? Dessa face aqui até esta face aqui. Então, esse comprimento aqui a gente guarda, né? E o diâmetro também, ok? Porque nós vamos remover esse pescoção daqui, tá? E vamos restaurá-lo, né? Então, feito isso, né? A gente vai pegar esse diâmetro e vamos fazer o torneamento interno, tá? A gente vai fazer o torneamento interno removendo tudo isso aqui, tá? Já que nós vamos abrir um chaveteamento novo aqui, né? Vai fazer um celote novo aqui. Então a gente vai remover toda essa parte aqui e fazer uma peça dessa daqui nova, né? Que é o que vai substituir essa peça aqui, ó, tá? Então você vai aproximar aqui. Vamos supor que o diâmetro aqui, original lá do eixo lá, ele tem 50 milímetros zerado, né? E aqui você vai deixar agora com 49 milímetros de diâmetro interno. Se aqui tem 50 lá no eixo, aqui você deixa 49 por enquanto, né? Vai ficar sobre metal. E o diâmetro aqui, né? Você vai remover tudo isso aqui. O diâmetro que ficar aqui internamente, você vai fazer novamente essa peça aqui, ó, tá? Então você vai pegar o diâmetro interno, vai jogar ele aqui, o comprimento da polia, né? Que é o comprimento dessa face a essa outra aqui, que é essa referência que está aqui, ó, até esse risquinho aqui. Da face até aqui é o comprimento da polia, tá? E desse risco aqui até a face aqui é o comprimento desse pescoço aqui, para ser restaurado, tá? E recuperado a polia. Gasta-se menos material? Sim, porque se você for construir uma polia nova dessa, você vai ter todo o trabalho de fazer novamente aqui os canais, né? Aqui acaba se tornando mais rápido, tá? Se for fazer nova também vai ter que fazer o mesmo serviço, né? Fazer celote e tal, né? Então, essa parte aqui fica assim, né? Você estaria removendo ali e vai ficar aberto assim. E aí você vai pegar essa parte aqui, pegar a medida bonitinho, né? Internamente e fazer essa peça aqui, sempre calculando a pressão que vai internamente aqui, tá? Para poder essa peça aqui entrar com uma pressãozinha bacana aqui, tá bom? Já que o ferro fundido, ele não é maleável, tá bom?
ele não dobra, né? Então, se tiver que quebrar, ele quebra seco. Mas internamente aqui, só se for uma pressão muito exagerada, tá, pessoal? Para quebrar a polia, tá? Mas a gente deve calcular direitinho, né? Como aqui tem 150 de comprimento, a gente costuma fazer assim, ó. Pega-se a medida lá, né, com o paquímetro digital, né? Que chega aí a centésimo, tá? Então, eu sempre faço assim, eu deixo uma entradinha aqui de uns 4 milímetros para poder fazer o encaixe aqui, né? Para pegar o alinhamento na prensa. E podemos jogar aqui uma medida maior, né, do que o diâmetro interno aqui. Eu diria aí até uns 3 centésimos, 2 a 3 centésimos de pressão, tá? Por quê, tá? Pode ser um pouquinho mais alta, porque o ferro fundido, ele é um pouquinho grafitado, né? Ele já contém nele, talvez, né? Não sei porquê, eu sempre acho isso, que ele tem um pouquinho de grafite misturado no próprio ferro fundido, né? Não sei se você já percebeu, claro que se você nunca usinou um ferro fundido, você não vai saber disso. Mas se você pegar o grafite, o pó do grafite, mesmo que seja de lápis, você raspar a ponta do lápis, você vai ver que sai aquele grafitinho que você suja o dedo e fica cinzento, né? O dedo. E o ferro fundido, ele é bem assim. Quando você usina ele sai um pó e você acaba... Ele suja bem mesmo, né? Ele fica bem escuro assim no dedo, parecendo grafite. Então eu acho que ele é um pouco grafitado, tá? E ele dá um deslizamento bem bom aqui para colocar a peça, tá? Então eu acho que daria assim uns 2 centésimos aqui de pressão, tranquilamente, dá para colocar de boa, ok? Eu acho que essa parte aqui, né? Nós vamos montar ele lá daqui a pouco, tá bom? Mas ainda vamos continuar o vídeo. Bom, então aqui nós já estamos já com o miolo já da polia colocado, né? Colocamos na prensa, né? Já com as medidas já certinha. Fizemos aqui o furo, onde vai ser colocado o parafuso, né? Que aperta aqui a chaveta lá junto com o eixo. Fizemos aqui também um novo celote, né? Para nova chaveta, uma chaveta nova, para ficar ajustada. Ou se a chaveta lá estava boa, considere ainda útil, né? Para voltar a ser usada novamente, para continuar o trabalho lá. Se não, você fabrica uma nova, né? Faz uma nova e celota aqui mediante a chaveta, né? Aqui para fazer o celote, eu costumo colocar a chaveta lá no eixo, né? E pegar essa altura, né? Exatamente como está aqui, ó. Você pega essa altura aqui, tá? E a parte de baixo do eixo também. Então você pega essa espessura aqui e também joga aqui também na mesma altura, bonitinho aqui, tá bom? Vai ficar igualzinho. Percebam que tem 2 furinhos aqui, ó, né? Ao término, né? Onde nós vamos colocar 2 parafusos, né? Para travar, né? Esse miolo aqui que foi colocado, ajudar a fazer uma trava aqui, tá? Então nós vamos colocar 2 parafusinhos aqui, tá? Se quiser colar, pode colar. Ele vai servir como uma chavetinha aqui, tá? Ok? Então a gente vai colocar 2 parafusinhos agora. Beleza, pessoal? Então é isso, ó. Aqui colocamos 2 parafusos Allen, né? Sem cabeça. Para ficar faceando aqui bonitinho, né? Então, como eu disse, se quiserem colar, pode colar. Uma azul mesmo, né? Para não ficar muito ruim depois, se precisar trocar novamente aqui esse miolo, fica fácil de tirar, tá? Aí no caso, se ficar difícil, pode jogar um maçarico aqui, né, para dar um calorzinho e remover os parafusos antes de usinar, né? Porque se a ferramenta bater aqui, ela pode quebrar a vidia, né? Já que para usinar aqui o ferro fundido tem que ser vidia, né? Ok? Foi feito aqui também esse roscado, né? Também vai um parafuso aqui. Vamos colocar a polia, né, no eixo, né? Como se fosse o eixo lá do motor, né? Então, pessoal, esse é aquele momento em que você estaria colocando a polia aqui no eixo, né? Já que a chaveta também já está no local, né? Então nós vamos colocar a polia aqui no eixo, tá? Obviamente estaria dando umas pancadas aqui com o martelo de borracha, né? Estaria colocando lá no eixo. E chegou-se ao final aqui, tá? Ok? Vamos supor que chegou aqui no final, né? E agora nós vamos colocar o parafuso em cima da chaveta, né? Não do lado, tá? Por que do lado não? Porque se você apertar aqui do lado, primeiro que a chaveta vai ficar liberada, né? Ela pode ficar solta. E com o tempo ela pode até acabar saindo daqui, tá? Então usa-se muito colocar o parafuso apertando também a chaveta, né? Apertando a chaveta, obviamente, você estará apertando também travando todo o conjunto, né? A polia estará travada, a chaveta estará travada, né? Juntamente com o eixo, tá? Então a gente vai colocar agora o parafuso, tá? Então nós estaríamos colocando aqui o parafuso, né? Rosqueando ele aqui. É um parafuso 3/8, tá? Pode ser 5/16 também daria certo. Mas como a polia é grande aqui, eu optei por colocar um parafuso 3/8, né? E eu recomendo até que você coloque uma
uma porquinha aqui, né? Quando você apertar o parafuso aqui com a chave Allen, bem apertadinho, você apertar também a porquinha aqui, tá? Para não sofrer nenhum tipo de soltura aqui do parafuso, tá? Vai servir como um travante aqui também, ok? Fica perfeito, ok? Eu acredito que dessa forma aqui, olha, a restauração da polia, né? Houve um bom aproveitamento aqui, gastou-se pouco com o ferro fundido, né? Para poder restaurar, né? Aí aqui é uma sugestão, tá bom, pessoal? Mas pode ser feita, não precisa ter esse pescoço aqui, não. Pode ser liso, se for lisa dos dois lados, né? Você pode colocar dois travantes, né? Como eu coloquei dois travantes aqui de parafuso Allen sem cabeça, você poderia estar colocando mais dois aqui se não tivesse esse pescoço aqui também, tá bom? Para ajudar a travar, se for o caso de um esforço grande, né? Mas se não for, tá? Tranquilo. Pode pôr dois aqui, uma pressãozinha boa aqui, né? Para colocar esse miolo aqui, para restaurar. E ficou perfeitinho, tá bom? Acho que a ideia, né? É essa, né? É tentar recuperar o máximo que puder, né? E aproveitar bem o material, né? Tá bom? O ferro fundido aqui, foi usado ferro fundido nodular, né? Normalmente essas polias são feitas com esse tipo de ferro fundido, né? Que é o nodular, que é o mais maciço, né? A sua massa é mais densa, tá? E perfeita para fazer polias, né? Ok? O que eu tinha que passar para vocês sobre isso aqui está aí, tá bom, pessoal? Reformada totalmente, o miolo aqui, a parte interna, a chaveta reformada, tudo bonitinho, ok? E é isso aí. E até uma próxima, pessoal. Valeu!